E aí, pessoal do nono ano, começando aqui mais uma videoaula no nosso canal. E hoje dedico essa videoaula a vocês do nono ano. Pessoal, nós vamos tratar de uma temática muito importante, não é? Que é a questão aí da economia europeia. Mas antes, a gente vai ver no nosso momento de reflexão o que disse o famoso cantor, um dos maiores artistas pop do mundo, que é inclusive, né, lá da Inglaterra, inglês. Ele é chamado de Elton John. Elton John disse o seguinte, uma certa feita, que eu vou explicar, né, o contexto em que ele citou essa frase. Ele disse o seguinte: construa pontes e não muros. Ele, quando disse isso, pessoal, ele estava, a Inglaterra, o Reino Unido, melhor dizendo, que né, a Inglaterra faz parte do Reino Unido, o Reino Unido estava decidindo se ia se separar, se ia sair né, da União Europeia, no processo chamado de Brexit. Então, o Brexit, que foi esse processo da saída do Reino Unido da União Europeia, gerou muita polêmica, muitos artistas famosos se posicionaram a favor ou contra a saída do Reino Unido da União Europeia, né, que é o bloco econômico que o Reino Unido e vários países da Europa fazem parte. Esse processo de saída gerou muitas pessoas falando muitas coisas, muitas polêmicas, e Elton John se colocou contra a saída do Reino Unido da União Europeia. E foi por isso que ele disse aí, construa pontes né, e não muros. E a gente pode também pensar sobre isso para várias áreas da nossa vida. Essa frase de Elton John, que é melhor a gente né, estabelecer uniões, a gente se unir com a família da gente, com os amigos, e não separarmos dessas pessoas, não é? Não construir muros entre nós e algum familiar nosso, entre nós e nossos amigos, né? Então não construa muros, construa pontes, né? Então procure se unir, porque a ponte ela tem essa função de união. Beleza, então a gente vai ver, pessoal, a economia na Europa, né? Vamos ver um pouco da sociedade e da integração. A integração europeia, por exemplo, né, um organismo responsável pela integração da União ou da Europa é a União Europeia, que é a união de países né, que comercializam entre si, que tem não muitas vantagens nessa união. Certo? Beleza, vamos ver então esses 3 pontos sobre a Europa: economia, sociedade e integração, que é aí o nosso capítulo 5. Beleza? Pessoal, na Europa surgiram 3 grandes fenômenos: o capitalismo, que foi quando Portugal, Espanha e outros países da Europa se lançaram ao mar, descobrindo novas terras, levando seus produtos para essas novas terras, conquistando consumidores nessas novas terras e dominando muitas dessas novas terras descobertas. E isso foi o processo aí que a gente chama de capitalismo. Também na Europa surgiu um importante fenômeno, segundo importante fenômeno, que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial surgiu lá na Europa, principalmente, quer dizer, originalmente no Reino Unido. Então, as primeiras indústrias do mundo surgiram lá na Inglaterra, que faz parte do Reino Unido, e também um outro terceiro fenômeno importantíssimo surgiu na Europa, que foi a sociedade moderna. Então, nossos hábitos, os hábitos que a gente tem no Brasil e em vários países aí do mundo, principalmente aqui do Ocidente, nossos hábitos foram aprendidos com os europeus. Então, a sociedade que nós vivemos, a sociedade moderna, já se fala até de uma sociedade pós-moderna, mas eu não vou entrar nesse mérito. Então, a sociedade moderna, pessoal, os hábitos, o nosso jeito de ser, de vestir, de nos alimentar, a gente aprendeu com os europeus. Então, a sociedade moderna tem sua formação aí oriunda da Europa. Então, 3 fenômenos aí importantes surgiram na Europa. Vou repetir para vocês não esquecerem: o capitalismo, a Revolução Industrial e a sociedade moderna. Beleza? Nós temos aí, pessoal, também um dado importante, que na Europa nós temos sedes de grandes empresas multinacionais. Lembrando que uma empresa multinacional é aquela empresa que você encontra ela em várias partes do mundo. Ela está espalhada por vários países do mundo. E nós temos 3 aí exemplos de grandes empresas, de empresas multinacionais que são europeias. No entanto, elas têm sua sede lá, mas se espalharam pelo mundo todo. O Spotify, que é um streaming de música, muita gente deve conhecer o Spotify. A L'Oréal, que surgiu lá na França, em Paris mais precisamente, que é um país europeu, a França. Então, a L'Oréal, que é uma indústria de cosméticos, inclusive a França, o grande forte da França, da indústria da França, é essa indústria cosmética. Por exemplo, a L'Oréal, que produz tintas de cabelos, shampoos, condicionadores. Então é uma grande marca de cosméticos. E a Fiat, que surgiu lá na Alemanha. Se você não sabe, a Fiat, essa siglazinha quer dizer Fábrica Italiana de Automóveis Turim. Turim é a região
lá da Itália, onde são produzidos esses automóveis, esses carros. Então, a Europa também tem grandes regiões industriais, tem os maiores PIBs do mundo. PIB é Produto Interno Bruto, é tudo aquilo que o país produz de riqueza, né, durante um determinado período. Então, os maiores PIBs, as maiores riquezas são produzidas na Europa. Também a Europa é a região com maior exportação de serviços no mercado mundial. Isso é um dado de 2017. Então, a maior quantidade de serviços oferecidos, qual é o continente que oferece esses serviços? A maior quantidade é a Europa. Isso é um dado de 2017. Beleza? Nós temos aí o mapa, o leste europeu. O leste europeu é formado por aqueles países que eram socialistas, né? O leste europeu é das regiões da Europa menos desenvolvidas, tem menor dinamismo econômico, né? Então, a parte da Europa menos desenvolvida é o leste europeu, que são esses países que vocês estão vendo aí, que eram países socialistas, hoje são capitalistas, mas eram países socialistas. O leste, né, europeu e também a Península Ibérica são regiões menos desenvolvidas na Europa, certo? A Península Ibérica, lembrando a vocês, é formada por Portugal e Espanha. Possuem aí pequena industrialização. Agora, os países que têm grandes indústrias, grande produção industrial, são esses que têm aí, ó, Alemanha, Itália, França, Suíça, Áustria, Bélgica, Países Baixos, que você conhece, né, por Holanda, e Reino Unido, que é onde temos a Inglaterra, onde surgiram as primeiras indústrias no mundo, foi lá no Reino Unido, né, mais precisamente no país chamado de Inglaterra. Tem as grandes produções industriais. Os países mais industrializados concentram muitos tipos de indústria. Cosmético, siderúrgica, naval, aeroespacial, que é a indústria que produz aviões, por exemplo. Beleza, nós temos aí, esse mapa eu quero mostrar para vocês. Vocês vão ver que as indústrias, as grandes concentrações industriais na Europa estão onde? No meio, no centro da Europa. Então o centro é a parte mais industrializada da Europa. Vocês veem aí em marrom mais escuro. Então o meio da Europa, o centro é a grande região industrializada da Europa. O leste e a Península Ibérica são regiões pouco industrializadas na Europa. Lembrando, o leste europeu é formado pelos países que eram socialistas e a Península Ibérica é formada por Portugal e Espanha. Beleza? Temos aí a foto belíssima de um grande, vamos dizer assim, ponto turístico da Alemanha, que é o Portão de Brandemburgo. Para falar da Alemanha, e falando na Alemanha, eu quero dizer para vocês que a Alemanha é um dos países mais industrializados do mundo. É um dos países que tem muitas e muitas indústrias, né? A vantagem geográfica da Alemanha é que ela está no centro do continente. Então, qual é a vantagem para uma indústria alemã estar no centro? Porque do centro, ó, ela vai, né, escoando sua produção para os vários países da Alemanha. Então, o centro atrai, vamos assim dizer, não é? Vamos dizer assim, a outros países para comprar produtos industrializados da Alemanha. O modelo econômico da Alemanha é baseado principalmente em produtos tecnológicos. Então, a Alemanha produz muito artigo de alta tecnologia, certo? Os principais setores industriais da Alemanha estão no vale de dois rios alemães, Rio Ruhr e o Rio Reno. Então, o Rio Ruhr, que inclusive é um afluente, é um pequeno rio que se encontra com o Rio Reno. Então, esses dois vales aí desses rios são onde a gente encontra as grandes indústrias alemãs. A maior parte da indústria na Alemanha está no vale, né, que é na região onde corre o rio, o vale do Rio Ruhr e do Rio Reno, que inclusive o Rio Reno é um rio utilizado para escoar a produção industrial da Alemanha, né? Porque o Rio Reno, né, ele é utilizado porque a Alemanha envia seus produtos por barcos através do Rio Reno e vai até o porto de Roterdã, né, nos Países Baixos, na Holanda. O Rio Reno ele é tão grande, ele nasce lá na Suíça e percorre vários países, né? O Rio Reno percorre países como eu falei, a Suíça, a Áustria, Liechtenstein, Alemanha, França, Países Baixos, que é onde ele deságua, onde ele se encontra com mais nos Países Baixos. Então, onde tem um grande porto onde vai a produção industrial, né, da Alemanha e de outros países. Utiliza o porto de Roterdã, lá nos Países Baixos, na Holanda, para levar pelo mar vários produtos industriais, ok? Na Alemanha, principalmente em Stuttgart
e em Wolfsburg. Wolfsburg e Stuttgart são assim cidades alemãs que têm grandes empresas automobilísticas, que têm grandes empresas que produzem carros, né? Stuttgart e Wolfsburg. Beleza, nós temos aí o Reino Unido, o grande relógio Big Ben, aí no Reino Unido, na foto para vocês, que é o ponto turístico do Reino Unido mais conhecido, é esse grande relógio aí, o Big Ben. O Reino Unido foi o primeiro país do mundo a se industrializar. Eu já tinha dito antes, a Revolução Industrial começou na Europa, aonde? No Reino Unido. As primeiras indústrias do mundo surgiram aí no Reino Unido, que é formado por Inglaterra, País de Gales, Escócia. Então, o Reino Unido tem um fenômeno aí de decrescimento das suas indústrias. As suas indústrias estão diminuindo. Começaram as primeiras indústrias lá, mas, no entanto, atualmente, né, a concorrência internacional, o Reino Unido, né, sofreu uma concorrência muito grande na industrialização e vem decrescendo aí o número de indústrias no Reino Unido, ok? Os altos salários que as indústrias pagam lá no Reino Unido, altos salários, e a legislação que é muito, as leis lá são muito ferrenhas, pegam pesado na questão, por exemplo, da preservação ambiental, afasta investidores. Então, os investidores não estão investindo muito na industrialização lá no Reino Unido por causa dessas duas coisas. Os altos salários, porque eles preferem instalar suas indústrias num país que tem baixos salários em vez de pagar muito alto pela mão de obra. E também as leis, as grandes indústrias estão preferindo se instalar num país onde não tem muita lei que venha proibir, né, venha coibir ou diminuir sua produção industrial. Por exemplo, as leis ambientais, né, que protegem o meio ambiente desses agravos que uma industrialização traz. Por exemplo, a poluição dos rios e outras. Então, Liverpool, Manchester e Sheffield são três cidades aí inglesas que estão vendo essa industrialização decair por causa dessas duas coisas, como eu falei, as leis ambientais, a legislação que é muito rigorosa e os salários que são altos demais, então os empresários não estão investindo muito. Eles não querem pagar grandes salários, logicamente. O Tecnopolo de Cambridge possui indústrias de informática e biotecnologia. Então, Cambridge é uma cidade lá do Reino Unido que produz artigos de alta tecnologia, artigos de informática, por exemplo. Ok? Nós vamos encerrar essa primeira parte da videoaula falando da França, né, que é onde estão grandes empresas multinacionais. Né? A França tem a maior parte, né, do país, a produção industrial do país, né, está em Paris. Né? Então, na França, Paris é a cidade que concentra a maior parte das indústrias, a maior parte das grandes empresas multinacionais. Né? Outra cidade de destaque, além de Paris, lá na França, são Marselha e Lyon. Marselha e Lyon têm grandes centros industriais, grandes, importantes, grandes universidades, as universidades importantíssimas estão aí nessas regiões de Marselha e Lyon. Né? Como, por exemplo, tem uma famosa universidade francesa, né? Que é esqueci a importante universidade francesa, uma grande universidade francesa, mas depois eu lembro e digo para vocês. Marseille e Lyon, além dessas grandes universidades, tem também, né, grandes indústrias, grandes centros de pesquisa, beleza? A Sorbonne, né? A Sorbonne lembrei agora, é aquela grande faculdade, uma das maiores faculdades do mundo, que é a Sorbonne, está lá na França. Beleza. Nós vamos dar uma pausazinha, pessoal, e a gente volta daqui a pouco com a segunda parte dessa videoaula.